Boa tarde, amigos. Os presenciais e os virtuais, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos nessa casa de oração. Sintam-se muito bem aqui. Então, na tarde de hoje, iniciamos com uma mensagem do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título A Riqueza Real. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amélia na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem o espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos de boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que o conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder, a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionarão na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Oremos. Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, numa casa de oração, que possamos refazer nossas forças, nossas esperanças, nossa fé, para continuarmos o trabalho, a luta diária. Que possamos encontrar aqui o calor, o amor emanado do Cristo, para que possamos voltar às nossas atividades, intuídos pelo exemplo do Mestre Jesus, que diante de todas as dificuldades, continuou até o fim seus objetivos. Que possamos também nós entregarmos a nossa tarefa conforme foi planejado. Que assim seja. Então, amigos, no sábado nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25. Hoje estudaremos o item 6 a 8. Um tema bem curto, bem objetivo, mas se nós dermos conta dele
e aplicarmos em nossas vidas, já resolve a metade dos nossos problemas. O título é Observai os pássaros do céu. Então há algumas citações bíblicas, a qual vou ler na íntegra, e depois comentaremos conforme a orientação dos Espíritos. Então diz a primeira passagem bíblica: Não acumulais tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões se desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual entre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar um covado a sua estatura? Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, num primeiro momento, fazendo essa leitura de forma talvez apressada, parece que Jesus está nos incentivando a preguiça, a passividade. Deixe que as coisas venham do céu, né? Assim como os pássaros, como as flores, serão cuidadas. Mas, conhecendo a trajetória de Jesus, os seus exemplos, sabemos que não é isso. Ele está apenas nos dando um conselho de que o nosso objetivo, a nossa meta de vida, não seja fazer apenas para comer, para vestir. E hoje isso é muito latente, muito presente, de que muitas pessoas vivem para isso, vivem da imagem corporal, do que vestem, do que usam, seus carros, roupas, postam fotos da comida, da casa, das viagens. Isso se torna objetivo de vida, viver para isso, o tempo todo. Gasta-se horas na academia cuidando do corpo. Não que isso não seja importante. Volto a dizer, Jesus não está reprimindo isso. Por quê? Porque é necessário na nossa condição, a comida, o vestuário, o abrigo, numa casa, é necessário. Mas
o objetivo, o exagero, o excesso, fazer disso o seu modo de vida, viver para esse fim. Por quê? Porque o próprio texto diz: a ferrugem vai corroer, as traças vão corroer, os vermes vão corroer tudo isso. Não podemos esquecer qual é o nosso objetivo de vida aqui, que é o conhecimento, a evolução. Então, por mais que ter esses elementos, né, de vestuário, de conforto, de alimentação, é necessário, sim, mas o nosso objetivo é maior, é o nosso aprendizado. Então, que a gente possa ter esse equilíbrio, saber qual é o nosso objetivo, o que tira o nosso sono, que não seja essa busca material, porque isso tudo vai ficar. E o que nós levamos é apenas o que nós colocarmos na nossa consciência, o que nós modificarmos a nossa sabedoria. Então, todo esse bem material que nós temos à disposição é para que a gente faça esse câmbio. Como trocar uma moeda mesmo. Eu tenho um tipo de moeda, eu preciso de outro, eu vou numa casa de câmbio e troco. Com o objetivo de usar essa nova moeda para o mundo que eu vou, para o país que eu vou. Seja, por exemplo, o real pelo euro, pelo dólar, dependendo de onde eu vou. E nós temos aqui nesse mundo material, essa moeda, a matéria. Mas essa matéria ela não vale no mundo espiritual. E como que a gente faz esse câmbio para o mundo espiritual? É transformando, aproveitando essa matéria para investir no conhecimento, na sabedoria, na experiência. Isso o espírito leva. O resto, tudo mais material, fica. Então não adianta eu querer entrar nesse outro país, chamado mundo espiritual, com uma moeda que lá não tem valor. Por isso, Jesus nos aconselha que não percamos o nosso sono, a nossa dedicação excessiva com isso, mas que a gente possa fazer esse câmbio adequado. Isso nos lembra muito a outra parábola do mordomo infiel, que ele pega um dinheiro que não é dele, né, bens que não é dele, que na verdade é do patrão, e quando ele descobre que vai ser despedido, ele corre aos devedores do patrão e coloca outro valor menor. E depois, no final, estranhamente, o patrão elogia ele por ter feito isso. Aparentemente, parece que ele está roubando o patrão, mas não, ele está fazendo esse câmbio, trocando bens materiais pelo um favor, para que depois ele possa ter a amizade dessas pessoas. E isso, essa amizade, essa caridade que seja, já não é mais material, já passa para o mundo espiritual. Então esse é só mais um exemplo desse câmbio que ele fez. Ainda, o patrão, no caso, seria Deus, né? Que ele pega, então, esses bens materiais e faz esse câmbio. E nós, o que aqui é nosso? É tudo de Deus. E nós pegamos emprestado justamente para fazer esse câmbio. Nós não produzimos nada do que há nesse mundo. A gente apenas transforma, faz intercâmbio, negocia um com o outro, mas fica tudo aqui. São só materiais didáticos. Depois fica aqui e nós seguimos. Então é tudo do patrão. Não tenhamos medo de pegar e fazer o câmbio, Nós estamos aqui para isso. O erro é querer pegar e levar esse bem material do patrão para um mundo que não é possível. Aí sim, nós teremos gastado o nosso tempo, a nossa energia com algo que no final a ferrugem, a traça, os vermes vão comer. E aqui ainda diz o texto: Deus conhece nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Porque se nós estivermos com o objetivo de trabalhar isso,
trabalhar no bem, para o bem comum, é inevitável que a gente vá conseguir também o básico para a nossa sobrevivência, né? Porque não há como alguém trabalhando no bem que alguém também não trabalhe em seu favor. Cada um trabalhando no bem acaba ajudando um ao outro. Então, aquele que trabalha no bem, o cristão, nunca lhe faltará, ele sempre terá a oportunidade. Claro que ele também deve dedicar um pouco do seu tempo a isso, né? Mas não é algo que vá tomar o seu tempo, a sua energia. Será algo natural, né? Nada faltará para o justo. Aqui também no texto não é uma crítica àquele que tem mais, porque aquele que tem mais, ele pode ajudar que tem menos, dando oportunidade de emprego, dando oportunidade de trabalho. Então, se por um acaso o destino da vida, as consequências da vida lhe deram mais capital, a forma de você contribuir com alguém é dando oportunidade para que alguém usufrua disso também. O erro seria o que foi acumulado de alguma forma ser usado por uma só pessoa, né? Tendo essa oportunidade, cria-se empregos, cria oportunidades para que todos possam usufruir disso. E aí um número maior de pessoas e de famílias vão conseguir fazer esse câmbio de trocar o bem material pelo espiritual. E o texto ainda termina assim: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulais no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais a importância do que Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. Então aqui ele termina nos orientando novamente: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, nos chamando à consciência do que por que estamos aqui, qual é o nosso objetivo. O apelo do mundo é muito grande para que a gente entre nessa onda do poder, de ter, de aparecer, de postar, né? Hoje a gente só vê pessoas bem-sucedidas, com posses, aonde você olha. Isso parece que é o ideal, que é aonde nós devemos chegar, porque afinal, aonde você vê nas redes sociais é isso. E nós começamos a entender, o parecer que esse é o caminho a ser seguido. E se nós não, de tempos em tempos, voltarmos a nossa direção para o Cristo e dar um tempo e pensar, não é isso. A gente acaba entrando nesse ciclo de ilusão e começa também a correr atrás dessa postura. Isso é muito perigoso. Então, que a gente possa ter essa consciência, de tempos em tempos fazer essa consulta, por que eu estou aqui, qual que é o meu objetivo, e não entremos nesse oba-oba do mundo como se apresenta. A propaganda é muito forte, é muito tentadora, é muito bem feita e mexe muito com o nosso sentimento, porque nós somos um pouco assim. Quem não quer ser bem visto, quem não quer aparecer, ser elogiado,
né? Isso mexe com a nossa vaidade, mas aí é que está o perigo. E o adversário do bem sabe muito bem disso. Ele vai usar ali no detalhe para nos pegar, né? Então, que tenhamos essa vigilância, que possamos recorrer ao Cristo, que possamos recorrer à casa de oração, né, para estarmos nos abastecendo do verdadeiro sentido da vida. Tudo que temos aqui ficará, apenas o Espírito leva o que viveu, o que aprendeu para uma outra encarnação. Imagine que duas pessoas vivam buscando, trabalhando, enriquecendo. Uma apenas consome o básico para viver, de alimentação, de vestuário, e arrecada uma grande fortuna e ao final ela morre. Todo o seu trabalho, o seu esforço se resume à fortuna que ficará para alguém. Outro, da mesma forma, trabalha, usa o mínimo possível entre alimentação, vestuário, mas ele investe em conhecimento, em experiência, em ciência, e ao final ele desencarna sem nada. Usou todo o dinheiro que podia ao longo da vida. Os dois arrecadaram a mesma quantia em valor amoedado. Mas quem estará mais bem preparado para a próxima encarnação? Quem terá mais vantagem? Afinal, eles têm a mesma fortuna. Mas aquele segundo que fez o câmbio e trocou isso em conhecimento, experiência, vem para uma próxima encarnação com uma certa vantagem de conhecimento. Enquanto o outro vai ter que recomeçar novamente, aprender a usar e fazer esse câmbio. Então, que a gente não perca o nosso tempo aqui, que ao final, mesmo que a gente não tenha recursos, mas que o conhecimento, a sabedoria, a gente possa ter plena para voltar com vantagem e sair melhor do que chegou aqui. Então, essa é a mensagem de hoje, curta, objetiva, mas acredito que muito significante para nossas vidas. Hoje a gente bate muita cabeça com isso, com os bens materiais, com as buscas. Repito, é importante? É. Mas que a gente possa dizer quem é o dono de quem, colocar isso bem claro em nossa consciência. Que assim seja. Façamos a prece. Espíritos amigos, pedimos a proteção, a intuição, para que possamos levar o exemplo do Mestre Jesus em todas as nossas ações. Que possamos agir de forma, pelo menos próxima, do que a do Cristo nos ensinou. Que possamos ser cristãos de ação e não de discursos ou palavras. Que nosso exemplo possa conduzir alguém, que possa ser o diferencial para alguém. Pedimos que nos acompanhem durante a semana, no nosso trabalho, nas nossas famílias. Que a cada momento de tristeza, provocação, tropeços, possamos respirar fundo e pensar o que Jesus faria. E certamente teremos boas orientações do próprio Jesus ou de espíritos muito queridos que nos acompanham no dia a dia. Que assim seja.
Obrigado a todos. Até a semana que vem.